Tiago capítulo 4, verso 8. O tema dessa série é Limpai o coração. É a segunda mensagem, não é uma continuação, todas elas têm começo, meio e fim. Limpai o coração, a segunda mensagem, Tiago 4, verso 8. Tiago vem depois de Hebreus. No verso 7, ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora vejam, para o diabo fugir, é preciso isso aqui: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Atualizada diz: limpai o vosso coração. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo. Duplo ânimo significa uma mente dividida. Ao mesmo tempo gostas das coisas que são do mundo e ao mesmo tempo quer ficar bem com Deus. Isso é o significado de duplo ânimo. Duplo ânimo. Então, em vós de duplo ânimo, purificai os corações. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podem sentar, amados. Eu creio que foi na década de 60, surgiu no Brasil, foi lançado no Brasil, se não me falha a mente, Os 10 Mandamentos. O filme Os 10 Mandamentos, uma obra de Cecil B. DeMille, um judeu, e ele fez um filme extraordinário. Para aquela época foi uma superprodução, e aquele truque do mar abrindo, foi uma coisa muito linda, um filme maravilhoso. Mas naquele filme ficou uma cena gravada na minha mente. Eu ainda era jovenzinho, e eu não exagero não, eu creio que eu vi esse filme umas 10 vezes. Umas 10 vezes eu assisti esse filme, longa-metragem, naquele tempo. Hoje já é meio difícil, mas ficou uma cena daquele filme gravada na minha mente. É quando Moisés é expulso do Egito. O faraó chama ele, dá um cajado para ele e diz assim: agora você sai daqui e vai para o meio do deserto. Depois de todo aquele fato, ele matar o egípcio, defender os hebreus e tal, então ele é colocado para fora do Egito. E aí fica mudo o diálogo, aparece só o narrador falando. Moisés atravessou e foi andando, e vai aparecendo Moisés caminhando debaixo de sol, noite e frio, e ele vai andando, e o narrador vai falando, até que chega uma hora, lá na península do Sinai, Moisés, cansado, ele cai com o rosto no meio daquela areia do deserto. Ele está suado, e quando ele cai com o rosto na areia do deserto, o seu rosto fica totalmente encoberto com areia, e ele cansado, mal podendo se levantar. E eu me lembro que o narrador falou: pronto, o vaso está quebrado, o vaso está pronto agora para ser usado pelo grande oleiro. E eu fiquei com aquilo. Isso foi uma das coisas que gravou na minha memória. Então, irmãos, limpai o coração exige uma palavra. Nós estamos querendo um avivamento bíblico em nossos corações. Talvez não haja mais um avivamento coletivo, porque Jesus mesmo disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Mas também no Apocalipse está escrito: quem é santo, santifique-se mais. Então pode acontecer um avivamento local, pode acontecer avivamentos individuais, despertamentos, mais fome e mais sede de Deus em nossas vidas.
E para isso acontecer, há uma palavra-chave, chama-se quebrantamento. Quebrantamento. Nós aqui precisamos de quebrantamento. A nossa igreja não é tão espiritual como se pensa, não. A nossa igreja precisa ser quebrantada. A nossa igreja precisa cair mais de joelho. A nossa igreja precisa chorar mais pelos pecados. Eu estou há 30 anos aqui e sei o que eu estou falando. São 30 anos aqui. Nós precisamos experimentar esse processo de cair com o rosto no pó, quebrado, esmiuçado. Eu estou lendo a história de Israel no Velho Testamento, principalmente o profeta Jeremias, e é sempre a mesma coisa: Deus fala e o povo é duro, Deus fala e o povo é duro, Deus fala e o povo é duro. E eu até às vezes eu estou lendo e digo: nossa, mas que povo duro! Que gente de coração dura. E eu creio que muitos de vocês, já lendo a história de Israel, pensaram assim: ô povozinho duro. Mas sabe de uma coisa? Se nós pararmos e olharmos para nós e contemplarmos a nossa trajetória, não tem muita diferença, não. Não tem muita diferença. Nós também temos um coraçãozinho duro. Nós temos um coraçãozinho duro. Precisa ser quebrado. Avivamento, mas sem quebrantamento não é avivamento. Então, queridos, precisamos entender que o mesmo coração de pedra que há no povo de Israel, e ainda até hoje, nós também temos. Nós também temos. E para terminar essa introdução, são só 2 pontinhos. Quando você cuida de um jardim, ou numa roça mesmo, e que você precisa tirar as pedras do jardim, ou remover uma pedra da roça, se aquela pedra estiver ali já há algum tempo, você tira a pedra. Quando você tira a pedra, o que você vê embaixo da pedra? Você vê vermes, bichos peçonhentos, você vê sujeira, você vê aqueles bichinhos tudo ali, é uma imundície embaixo da pedra. A pedra até parece limpa, mas quando você tira está tudo sujo lá embaixo. Pode notar qualquer pedra, seja grande ou pequenininha, você tira, você olha assim, você já vê uns vermezinhos andando lá. Coração de pedra, se não for quebrado, pode estar abrigando isso, bichos peçonhentos. Bichos peçonhentos. Sabe, uma coisa é nós sermos crentes, a outra coisa é vivermos como salvos, é vivermos como crentes. Nós precisamos disso, amados. Eu não sei vocês, eu estou alarmado com o que eu estou vendo. Eu tenho um vídeo gravado, eu não posso mostrar aqui, porque não dá, eu não tenho coragem de mostrar. Mas já tem comunidades evangélicas com gente dançando de cueca. Não sei quantos já viram isso, levante a mão aqui. Eu já vi, chegou essa semana aí, uma comunidade evangélica chamada Comunidade da Praia. Subiram na plataforma lá, começaram a dançar os jovens, e daqui a pouco ficaram de cueca. Eu não sei e olha, mesmo que seja uma montagem, você vê o espírito do anticristo já na mente dessas pessoas de enxovalhar o que é sagrado. Enxovalhar o sagrado. Profanar o sagrado. Lembre-se que ele vai querer entrar no templo, profanar o templo. E essa geração já está com a mentalidade dele. E outros vídeos que eu recebi aí, forró, não dá nem para explicar. Não dá nem para explicar. Então, queridos, nós precisamos mesmo, que Deus nos quebrante. O grande avivamento no país de Gales começou com um rapazinho. Eu já falei isso aqui. Ele foi falar com o pastor da igreja dele. Quando ele chegou lá, a porta estava meio aberta. Ele viu o pastor de joelhos no gabinete dizendo: Senhor, quebra-me, 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 me quebra, Senhor. E o rapaz ficou impactado com aquilo, foi para casa: Jesus, eu também quero que o Senhor me quebre, me quebre. E assim Evan Roberts começou o grande avivamento no país de Gales. Amados, nós precisamos ser quebrados.
Muito bem. Passar por um quebrantamento, custa lágrimas. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: nós estamos chorando pouco. Eu sei que muita gente chora por problemas de família, chora de saudade, chora de dor, de sofrimento, de doença, e tanta coisa a gente chora, né? Problema dos filhos, problema de netos, chora. Mas será que nós estamos ali trancados no quarto, estamos chorando nas nossas orações, reconhecendo a Deus o miserável que nós somos, a miséria que nós somos? Olha, veja o que diz lá em Tiago: chegai-vos a Deus, a limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai, limpai o coração. Quebrantamento é isso. Então, queridos, vamos dividir isso aqui em duas partes, definindo o que é um quebrantamento à luz da Bíblia. Eu vou usar aqui alguns textos do Velho Testamento que ilustram uma definição de quebrantamento. Então vamos lá para o primeiro texto, Salmo 31, 12. Salmo 31, 12. Salmo 31, verso 12. Na segunda parte, Davi está fazendo aqui colocando diante de Deus a sua confiança, falando da miséria que ele foi na mão dos seus opositores. Mas olha o que ele diz no 12: eu estou esquecido no coração deles. Presta atenção, sou como morto. E agora olha a outra expressão que ele termina o verso: sou como um vaso quebrado. Então a primeira ideia de quebrantamento é isso: você tem que ser um vaso quebrado. Para que serve um vaso quebrado, gente? Vaso quebrado. Você tem que ser quebrado, seu coração tem que ser quebrado, essa casinha de barro nossa tem que ser quebrada. Quer queira, quer não, há orgulho aqui dentro. Quer queira, que não, há pensamentos horríveis abrigados aqui dentro. Quer queira, quer não, há amargura, há ressentimento, há tanta coisa errada aqui dentro. Nós somos adâmicos. Agora, não é porque eu sou adâmico que eu vou abrigar isso, não, eu tenho que lutar. Isso envolve uma luta com Deus. Ou vocês pensam que Jacó lutou com Deus para quê? Foi procurar a bênção para quê? Ele tinha que resolver um problema com Esaú. A mágoa estava lá, e no coração do outro também. Não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Limpa o meu coração. Quebrantamento é isso, é lutar, agarrar, brigar, orar, travar uma batalha com Deus, chorar mais. Nós precisamos chorar mais nas nossas orações. Precisamos chorar mais, mostrar mesmo, abrir o coração: Senhor, eu estou passando por isso porque eu sou adâmico. Está lá no coração a maledicência, está a amargura, está ódio, está raiva, desonestidade. Fica bem crente comprar e não pagar? Toda vez que eu tenho que trocar carro, que eu digo que eu sou pastor, agora que graças a Deus eu sou conhecido aí. Mas gente, o Hiper me deu uma carteirinha carteirinha não, como chama esse negócio? Cartãozinho de... Eu tenho um cartão do Hiper porque eu sou aposentado pelo INSS, eu não receberia por pastor, não. Tem financeiras aqui que financiam carros e a gente não pode comprar carro financiado, eles não vendem para pastor. E não adianta você hoje dizer no estabelecimento: sou crente. Ele vai te mostrar uma opção de cheque sem fundo que crente deu para eles. É preciso uma diferença. Crente é honesto, crente é sincero, crente é diferente, crente é referencial, crente é quebrantado. Um missionário explicou que em algumas regiões, eu li isso aqui, em algumas regiões na África, houve um avivamento em determinados locais, e aqueles crentes foram tão impactados
com a fome e a sede que deu neles de buscar o Senhor, que quando esse missionário agora lá faz uma referência a algum crente aqui do Ocidente, sabe o que eles perguntam? Mas eles são quebrantados? Qualquer referência que esse missionário que trabalha lá na África faz dos crentes aqui do Ocidente, a pergunta que vem de lá é essa: mas eles são quebrantados? Então quebrantamento é isso, olha, quebrantamento é isso, está aqui no Salmo 31, no verso 12, Salmo 31, verso 12, voltando para lá, Salmo 31, 12, acompanha a leitura, 31, verso 12, estou esquecido, sou como um vaso quebrado. Quebrantamento é você ter coração quebrado. Sabe que o nosso coração é de pedra. Quem é o martelo, segundo a Bíblia? Quem é o martelo? A palavra. Quem maneja o martelo? O Espírito Santo. Então veja bem, seu coração é de pedra. A palavra é o martelo. E a Bíblia fala que ela esmiuça o quê? A pedra. Esmiuça a pedra. E quem é que usa o martelo? É o Espírito. E quanto mais o Espírito estilhaça essa pedra, mas nós somos cheios do Espírito. O que nós precisamos tomar cuidado é com hipocrisia, cara de anjo, ação de demônio. Precisamos ter um coração de carne, coração de pedra quebrado. Olha, quebrantamento é um coração estilhado. Eu li um artigo muito lindo sobre esse assunto de quebrantamento, escrito pelo um pastor chamado Ted Randall. Ele diz o seguinte: um coração estilhaçado, moído, é uma atitude de quem se coloca diante de Deus e inferioridade, que tem necessidade da graça e o auxílio que vem de Deus. Quando acontece o quebrantamento, acontece aquilo com Pedro. Quando Jesus fez aquela pesca maravilhosa, que aqueles peixes pululavam nas redes, Pedro olhou para Jesus, o que foi que ele disse? Ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Quebrantamento é isso, você tem uma visão de quem Jesus é, você tem uma visão de quem Deus é, mas ao mesmo tempo você tem a visão sua também. Pedro diz: ausenta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Então, queridos, quebrantamento é isso, é essa dependência. Nos colocamos diante de Deus em inferioridade e clamamos ao Pai: tira essa imundície do meu coração. Isso vai ser uma luta que nós vamos levar até o último dia de vida, mas vencendo, graças a Deus que nos dá a vitória, vencendo. É uma escala progressiva, até chegar aquele glorioso dia de olhar como Ele é e ser como Ele é também, perfeito. 1 João 3,2. Aí naquele dia vê-lo-emos como Ele é e seremos como Ele é, perfeitos lá em cima. Mas aqui é uma batalha, coração quebrantado, caminhando com o coração quebrantado, o diabo fugindo e nós vencendo, mas coração quebrado. Paulo disse: se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, amados, quebrantamento, uma outra definição que Ezequiel nos dá, está no capítulo 27 do livro de Ezequiel. Abra lá, Ezequiel, capítulo 27. Aqui ele fala de Tiro, a cidade de Tiro. Tiro era uma cidade rica, uma cidade próspera, o mercado através da navegação era espetacular, as naus de Tiro, os navios mercantis de Tiro, traziam e levavam riqueza, e Tiro, com essa riqueza, acabou se ensoberbecendo, tanto que há uma ilustração no livro de Isaías a respeito de Satanás, comparando a Tiro, o rei de Tiro. Notem só,
no capítulo 27, verso 25 e 26. 27, 25 e 26. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas que traziam as tuas mercadorias, está falando para Tiro, né? E te enchestes e te glorificaste muito no meio dos mares. Realmente as maiores embarcações pertenciam a Tiro, vinham de todas as partes. Os teus remadores te conduziram sobre grandes águas. Agora olha aí, olha o que é quebrantamento. O vento oriental te quebrou no meio dos mares. Então quebrantamento é como um navio que parece forte, mas quando enfrenta uma tormenta, ele é destroçado no meio das rochas, ele sucumbe. E naquele tempo os navios se destroçavam com a maior facilidade, batiam na rocha porque tinham que margear, não podiam perder determinadas rotas, então se esmiuçavam. Então, quebrantamento, a ideia que a Bíblia dá, veterotestamentário falando, é essa, é esmiuçado, coisas que se quebram, um navio forte e poderoso, e nós temos um exemplo perto do nosso século. Este navio nem Deus afunda. O que aconteceu? Estou falando de quem? Do Titanic. E olha o nome, Titanic, Teitan, do grego significa satânico. O Titânico, olha o Titânico. Nem Deus afunda, poft. Primeira viagem ficou. Então Deus quer corações quebrantados. Deus não aceita afronte altiva. Então a Bíblia ilustra isso. Quebrantamento é estilhaçado, é um coração moído, inferiorizado diante do Altíssimo. Isso é quebrantamento. E ainda Ezequiel, para terminar esse ponto, capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel nos fala de uma ovelha. Capítulo 34, falsos pastores. Olha, nós estamos numa época agora, mas tem tanta coisa aí, tanto falso pastor, tanta falsa pregação. E o povo vai dando crédito, E esses homens vão enriquecendo. E o povo dá dinheiro, o povo cai nesses contos. A Bíblia fala, cuidado com esses homens. Pedro fala, farão comércio de vocês. Vocês tomem cuidado por esses líderes, farão comércio de vós. Gente, nós estamos entrando num funil, o arrebatamento está perto. Porque é impossível continuar num mundo como esse. O que está se levantando hoje são falsos profetas. Eu não sei o que será daqui a 10 anos. Não dá nem para imaginar o que vai acontecer. Do jeito que as coisas estão. E aqui as ovelhas, o Senhor está dizendo, Ele diz em Jeremias e repete em Ezequiel: ai dos pastores que destroem o meu rebanho. E também ai do rebanho que dá ouvido a falsos pastores. E aqui aconteceu isso. Ezequiel fala de falsos pastores e de ovelhas que deram ouvido aos enganos dos falsos pastores. Medidas ilusórias, doutrinas ilusórias. Profetiza o que nós gostamos de ouvir. Não, tem que falar o que precisa ouvir, não o que gosta de ouvir. É o que precisa ouvir. É muito gostoso chegar aqui e fazer uma mensagenzinha, Salmo 23 tal, e dar 10 minutos de palavra. Não, tem que falar o que o povo de Deus precisa ouvir. Nenhum profeta do passado alisou, não. Nenhum profeta de Deus não alisava. Pregava a Bíblia, mostrava para o povo, queria o povo mais semelhante a Deus. E aqui, esses falsos profetas enganaram, ludibriaram o povo. As ovelhas se dispersaram, começaram a ir através de visões, através de sonhos, através de revelações. E aí, uma dessas ovelhas caiu lá do alto do monte, numa altura muito grande, e se espatifou toda no chão. Quebrou todos os ossos. E aqui a ideia que ele passa é essa. 34, verso 4 de Ezequiel. As fracas não fortaleceste, falando do rebanho. A doente não curaste, falando também dos falsos pastores.
e a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastos e tornaram-se pasto para todas as feras dos campos, porquanto se espalharam. Aí foram para aqueles precipícios, muitas caíram, se arrebentaram lá embaixo. Sabe qual é a ideia aqui? Uma ovelha que caiu e se espatifou. E sabe por que se espatifou? Para voltar para o caminho de onde ela tinha que andar, aos pés do bom pastor. Olhe, eu disse, quebrantamento vem pela palavra, ela é martelo. Agora também vem pela mão de Deus. Não esqueça isso. Eu vou mostrar isso aqui depois. Quebrantamento também vem pela mão de Deus. Então, querido, Deus quer um coração quebrantado, porque de coração quebrantado nós ficaremos aos pés da cruz. De coração quebrantado nós podemos experimentar o que Davi experimentou quando disse: a minha alma tem sede de Deus, assim como uma corça brama pela corrente das águas, a minha alma brama por ti. Quando entrarei na tua presença? Porque na tua presença há abundância de alegria. Irei ao altar do Senhor, do Deus que é a minha grande alegria. Então, queridos, o quebrantamento é isso, é ficar com o coração esmiuçado, o coração triturado, para experimentar o que o rei Josias experimentou. Eu gosto muito daquela fase do rei Josias, quando a Bíblia diz assim: e o coração de Josias se enterneceu para com o Senhor. Quebrantamento é coração enternecido para o Senhor. Um coração, fazendo essa aplicação, entrando no último ponto, um coração quebrantado é um vaso quebrado, que vence, preste atenção, coração quebrantado é um vaso quebrado, que vence os ventos contrários da vida. Eu sei que, irmãos, tem muitos de nós aqui, eu às vezes fico vendo a situação do mundo, nós temos essa relação de enfermos, a gente vê como o crente também passa por lutas, sofrimento, mas a Bíblia diz que a maldição entrou no mundo por consequência do pecado, e nós não estamos isentos, não. Não é porque nós somos crentes que nós não vamos ser atingidos por uma bala perdida, não é porque nós somos que nós não vamos ter derrame, nós não vamos ter infarto, nós não vamos ter câncer. Não, nós estamos sujeitos a tudo. A maldição entrou no mundo. Nós estamos isentos da maior miséria que poderia acontecer a um ser humano, de sermos lançados no inferno. Isso nós estamos isentos, porque o selo do Espírito Santo, o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. Então estamos isentos. Agora, a gente clama a Deus por misericórdia, e Ele sabe o que cada um de nós pode suportar. E também quando vier a provação, Ele vai dar força, conforme está escrito lá em Hebreus, servos de Deus que tiraram forças da fraqueza. Então, queridos, querem ver uma coisa interessante? Vocês já leram isso, mas para pensar nisso aqui. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 12, só para terminar esse ponto. É quebrantado que nós saltamos muralhas, é quebrantado que vencemos os ventos contrários, é quebrantados que nós arrebentamos muralhas de Jericó, é quebrantados que derrotamos Golias. Veja aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10. Isso aqui está marcado na Bíblia de todos aí, tenho quase certeza disso. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Bom, Paulo aqui teve uma coisa maravilhosa. Irmãos, esse homem teve uma visão do céu. Sabe o que é isso? Esse homem viu uma nesga. Ele viu uma nesga do céu. Uma nesga do céu ele viu. Aqui ele quis dar uma linguagem, mas é ele. Uma linguagem dele aqui é minha poética, mas foi ele foi arrebatado até o terceiro céu, viu coisas maravilhosas, e ele disse que ao homem não é lícito falar,
Então, note só que, por causa dessa visão, e sendo ainda um ser humano, Deus colocou um espinho na carne dele. Sabe para quê? Para que ele se mantivesse quebrantado. Porque, olha, há uma facilidade no ser humano de se tornar, sabe? Se vangloriar, achar que está mais crente, achar que está isso, achar que é mais que os outros. Ah, sim! Essa velha natureza aí, alguém já disse que o pior inimigo do homem é a sua natureza. Olha só o que esse homem, ele pegou depois dessas visões que o Senhor mostrou, falou para ele, ele disse que viu coisas inenarráveis. Ô irmãos, é isso que nos espera, coisas inenarráveis, inefáveis. Inefáveis não tem uma tradução. Inefáveis é eu querer dizer para você que o lugar é muito bonito e não conseguir achar palavra para dizer, e nem você entender o que eu estou falando. Tão lindo que é. Então ele teve uma visão do céu. Mas olha, depois que Deus colocou o espinho, que quebrou ele, esse espinho foi para quebrar o coração dele. Olha o que ele disse aqui, capítulo 12 de 2 Coríntios 9 e 10. Disse-me o Senhor, ele fez a oração, orou 3 vezes para que Deus desviasse o espinho da carne dele, tirasse o espinho dele. Olha o que ele disse. E disse-me o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Parece que quando a gente fica quebrantado, moído, triturado, você está fraco. Não está não. É aí que você começa a ficar forte. É aí que você põe o diabo para correr. Aí o diabo corre. Coração quebrantado, Deus não despreza não. Olha aqui, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o quê? O poder de Deus, irmãos. Entenderam? Quebrantamento é para que o poder de Deus habite em nós. É preciso poder para testemunhar, é preciso poder para fugir do pecado, é preciso poder para derrotar as trevas, é preciso poder para ficar com mais fome e mais sede de Deus, é preciso poder para enfrentar todos os ventos contrários que se levantarem contra nós. É preciso poder. E às vezes o Senhor permite determinadas situações difíceis, aflitivas, para trabalhar a nossa fé, para nos deixarmos mais fortes, mais capazes para lutar, porque o céu é inenarrável, o céu que nos aguarda é uma coisa inefável, e nós temos que começar aqui embaixo a viver um pedacinho lá de cima. Entenderam? Nós temos aqui embaixo que começar a viver um pedaço lá de cima. Daí o quebrantamento, daí espinho na carne. Eu tenho o meu e sei que cada um de vocês tem o seu também. Nós temos um espinho, mas é para o poder de Deus se aperfeiçoar na nossa fraqueza. E finalmente, queridos irmãos, como Deus vê o crente quebrantado? Esse é menor. Como é que Deus vê? Como é que Ele olha para o crente quebrantado? Volte lá para o Salmo 34 agora, em vez de ser o 31, agora é o 34. Salmo 34, verso 18. Esse salmo nem precisa explicação, porque já está explicado. O próprio versículo já traz a exegese. Salmo 34, verso 18. Olha só. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Olha, entenda bem, como é que ele diz aí? O Senhor está longe? Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salvos contritos. O que é contrito? Pesaroso, arrependido. Isso é contrição. Olha que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então nós podemos ver aqui o seguinte: primeiro, é uma condição essencial o quebrantamento, à luz do Salmo, é uma condição essencial para se andar com Deus. Nós achamos bonito, né? E Enoque andou com Deus. É lindo aquele trecho, não é? E andou Enoque com Deus e Deus o tomou para si. Noé andou com Deus. Lindo. Quer andar com Deus? Quebra o seu coração, peça a Ele, Senhor, quebra. Agora, para Ele quebrar,
você tem que reconhecer quem você é, o que você abriga aí no coração, essa pedra que nós temos aqui, que não é diferente da pedra do povo judeu não, dos corações deles não, não é não. Quantas vezes Deus já te falou sobre determinadas coisas que precisam mudar e não muda? Quantas vezes você já se desviou daquela pessoa que você não tem muita afinidade, entendeu? Muda, tal, desvia, não fala, nem cumprimenta, nem fala. Irmãos, nós somos uma família. Nós somos uma família. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Eu tenho que estar perto de todos os meus irmãos. Eu não sou melhor do que ninguém não, viu? Não sou. Mas eu faço de tudo para não ter pessoas invisíveis diante de mim. E às vezes, lamentavelmente, eu não sei se nós temos esse problema aqui. Não sei, realmente não sei. Espero que não tenha, mas caso tenha, sirva de alerta. Você abraça esses zeladores da igreja. Você, quando entra na igreja, vê os zeladores aqui, você cumprimenta, abraça. São nossos irmãos em Cristo. Gente simplória. Você abraça, é seu irmão. Vai fazer parte da mesma mesa que você. Mesma mesa. Nas bodas do Cordeiro, nós vamos estar todos juntos. Você abraça um zelador, uma zeladora, você cumprimenta. Eu li um artigo, acho que foi escrito por uma gari, e essa gari tinha um certo estudo. Ela pegou, se fez gari, ela era psicóloga, se fez de gari, e ficou acho que 1 ano fazendo uma tese, e ela disse que ela foi para o Rio de Janeiro trabalhar lá na prefeitura, vestida de gari. Ela disse que ela ficou invisível, todo mundo passava perto dela, ninguém dava bom dia para ela. Ela falou, fiquei invisível. Nós não podemos ter isso não. Encontre seu irmão, abrace, fale. Não pode haver barreira, gente. Se houver, o coração está com pedra aí, tem bichinho embaixo dessa pedra aí. Não pode não. Ou a gente, ou nós entendemos que isso é o cristianismo de Cristo, quem é o maior, seja aquele que serve, ou então nós estamos com uma máscara de cristão. É uma máscara de cristianismo. Olha, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. É claro que às vezes você, no turbilhão dessa calçada que passa gente e vai gente, você às vezes nem percebe, passa, não cumprimenta nem nada, mas não percebeu, acontece isso. Mas gente, quando vê, cumprimenta, abraça. Enfim, meus amados, é essencial para se andar com Deus, é ter o coração quebrantado. Segundo, condição para cultuar e orar. Coração quebrantado é condição para cultuar e orar. Quer ver uma coisa? Salmo 51, 17, também está marcado na Bíblia de muita gente aí, ó. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Repetindo, contrito é pesaroso, arrependido. Então olha só, olha aqui a orientação para se cultuar a Deus em espírito e em verdade. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, moído, esmiuçado, coração esmiuçado, contrito. Olha só, não desprezarás, ó Deus, não vai desprezar. Uma pessoa que tem coração quebrantado, que se quebranta, que vem cultuar, cantar, orar. Primeiro, para ele não tem pessoas invisíveis. Pode dizer que o coração dele está livre para falar com qualquer um. Não está preso a ninguém. Não deve nada a ninguém. E se deve, paga.
E se fez alguma coisa errada, vai pedir perdão. E se fizer alguma coisa errada com ele, ele vai perdoar. Esse é o coração quebrantado. Então cultua. Agora lembre-se do que Jesus falou. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá, resolve o problema. E depois então vem e põe a tua oferta. A oferta ali é o culto. Assim sendo, amados, olha, isso é condição, não adianta nada. Jejuar, dar dízimo, ativismo religioso, sem quebrantamento, tudo isso vira ajuntamento solene. E Deus disse a Israel: aborreço o vosso ajuntamento solene, aborreço. Mas como é que eu posso cultuar a Deus? Coração quebrantado, espírito quebrantado, pesaroso dos seus pecados. Aí você pode cultuar a Deus, e Ele vai receber seu louvor com alegria. Com alegria. A Bíblia diz que a oração do crente é contentamento para o Senhor. Está lá no livro de Provérbios. A oração do crente é contentamento para o Senhor. Então, condição para cultuar é coração contrito e espírito quebrantado. Se não, olha o perigo. Se não, nós vamos cair em Tito capítulo 1:16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, mas o negam através da vida que levam. Olha o perigo. E finalmente, terminando, indo para o epílogo, Isaías 66, verso 2. Isso aqui é uma expressão terna. Isaías 66, verso 2. Essa expressão é muito terna. E aqui terminamos. Deus aqui está dando uma sentença sobre os rebeldes, mas olha o que ele fala no verso 2, antes da sentença: porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor, mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, que treme, olha, da minha palavra. A versão atualizada, ela fala para o quebrantado de espírito, para o quebrantado de espírito, que treme da minha palavra. Gente, olha, a falta é tremor. Nós lemos a Bíblia e cada vez eu percebo que o povo está tremendo menos. Nós precisamos tremer mais. Deus vai julgar tudo, Ele é justo juiz, é santo, e essa santidade dele é perpétua, é eterna, e nós vamos comparecer diante dessa santidade. Por isso é que nós temos que nos preparar agora. Embora estejamos lavados, purificados pelo sangue de Cristo, nós precisamos quebrantamento. A palavra-chave é quebrantamento. Aí vem avivamento. Sem quebrantamento não pode ter avivamento, não. Então, queridos, o homem a quem Deus estima, é uma versão, parece que é atualizada, fala isso. O homem para quem Deus estima, para esse, diz ele, eu olharei. Aí eu fui ver o significado dessa palavra, estima. Diz assim: o homem a quem Deus tem grande prazer. Já pensou? O homem que Deus, a palavra aqui está generalizada, homem e mulher, que tem grande prazer, é aquele que tem o seu coração quebrantado. Queridos, termino com o verso de Isaías 57, verso 15. 57, 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, ou quebrantado de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Essa aqui é o texto que revela: quebrantamento é chave de avivamento. Vaso em pedaços para serem cheios do Espírito Santo. Entenderam? O quebrantamento é um vaso esmiuçado, é um coração de pedra, arrebentado pelo martelo, manuseado pelo Espírito, quebra tudo.
E é aí nessa quebradeira, nessa parte esmiuçada, que nós vamos ficando cheios do Espírito. E o fruto do Espírito qual é? Amor, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, fé e outras coisas produzidas, oriundas por uma vida de coração quebrantado. Meus queridos, que Jesus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Orem por mim, orem por nossa igreja, orem pelo ministério. Nós queremos uma igreja de coração quebrantado. Repito, não pense que a sua igreja é uma igreja muito espiritual. Não é não. Ela precisa ser mais espiritual. E para ser mais espiritual, sua igreja tem que ser esmiuçada pelo martelo, manuseado pelo Espírito. Que Deus nos abençoe. Amém.